dia, meu irmão e minha irmã, que acordamos refletindo a palavra de Deus. Por isso eu convido a todos e a cada um a pegar seu evangelho, a sua Bíblia, e abrir no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40, para que nós possamos ler rezando esta palavra, internalizar essa palavra e vivenciar. Lucas nos diz assim: naquele tempo aproximou-se de Jesus alguns saduceus, que negaram a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este casar, morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas nos que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém tinha coragem de perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, esta leitura do Evangelho de Lucas nos leva a refletir sobre alguns pontos que clareiam a vida, a definição de vida, a definição de morte e a definição de ressurreição. Ora, quem faz a pergunta a Jesus? Os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e iriam muito além. Alguns ainda acreditavam que a vida futura era uma continuação da vida que eles viviam naquele momento. Uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs: os saduceus usavam bem a palavra de Deus para justificar sua fé, mas usavam somente algumas afirmações de Moisés. Não contextualizavam toda a realidade da pregação de Moisés. Moisés falava, sim, que o matrimônio, quando se davam em casamento e morresse o marido, o irmão deveria tomar conta da mulher. Mas para quê? Moisés queria o bem de todos, para proteger aquela mulher, aquela viúva, sem filhos, porque o final dela era as ruas pedir esmola e até se prostituir. E Moisés queria a proteção desta viúva. Mas os saduceus também se esquecem que quando Moisés se apresenta a Deus na sarça ardente, o Senhor fala de um Deus de Israel, um Deus de Jacó, um Deus de Abraão, de Isaac. São pessoas que já haviam partido, que já haviam morrido, e Deus nos diz ali,
diz a Moisés e nos diz que ele é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Mas Jesus, ele vem dar uma palavra e uma definição final sobre isso com sua extrema sabedoria e conhecimento adquirido e brotado do coração do seu Pai, Deus. E Jesus nos fala da vida futura, da vida daqueles que são dignos de alcançar pela sua vivência, pela sua caminhada, pela sua fé na terra, que não se compara a nada do que nós vivemos aqui, pois nós seremos, após a nossa ressurreição, igual aos anjos do céu, próximo de Deus, próximo da Trindade. E que o bem maior não é uma família como célula, que como é hoje, mas uma família universal que tem como Deus o Pai. E é nisso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos se preocupar, que nós devemos escolher para a nossa vida. Jesus nos vem trazer toda a verdade, vem dirimir todas as dúvidas, coloca à nossa frente e indica o caminho que devemos seguir, em quem nós devemos acreditar e em quem nós devemos acreditar. Mas isso é preciso que cada um peça ao Senhor da vida, não o Senhor dos mortos, não o Deus dos mortos, que nos dê discernimento para que nós possamos tomar posse dessa graça que é colocada ao nosso alcance. E a salvação, meu irmão e minha irmã, depende de mim, depende de você, depende da nossa caminhada, depende das nossas atitudes, depende de nós deixarmos ser transformado por essa graça, a graça que brota do coração de Jesus, que sangra na cruz por amor a mim e por amor a cada um de vocês, por amor à humanidade, por amor à vida. Que nós possamos olharmos para a cruz e enxergarmos na cruz não o sofrimento, mas a vitória de Jesus, que ressuscitou dos mortos para nos dizer: o caminho é esse e a ressurreição existe. Busque, pois, esta ressurreição e essa proximidade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.